Olá, olá consciências. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo alguma coisa que seja possivelmente colaboração para você, né? Para a sua avaliação, para a sua forma de pensar, para melhorar a sua qualidade de vida, se puder aproveitar, e sempre baseado nas ideias de My Big Tool, minha grande teoria de tudo, do físico especialista em consciência americano, ex-NASA, Tom Campbell, que está sempre aqui atrás e me acompanha, e que é o autor dos livros My Big Tool, Minha Grande Teoria de Tudo, a trilogia, e mais recentemente o Parque do Tom. O que eu queria comentar com vocês aqui hoje é sobre essa questão de certo e errado, ok? É uma questão delicada, ela é relativa, né? Ela pode ser bem menos relativa dentro de determinadas compreensões do que estamos falando, mas muita besteira se diz por aí também e acaba deixando as pessoas às vezes confusas. Eu achei interessante, em função de algumas perguntas que recebi, como sempre, em função de alguma postagem recente, fiz uma postagem do Leon Tolstói, falando alguma coisa sobre o certo e errado, fiz alguns comentários a respeito disso, e surge de tudo, né? Inclusive, claro, as pessoas ouvem outros referenciais, né? Que fazem comentários, que trazem informação, que tentam trazer alguma luz, falando que nada está errado, que tudo está certo. E aí vê você falando alguma coisa sobre certo e errado e fica meio, né, em contraste, né? Causa alguma confusão. Agora, por mais que a gente ouça dizer que está tudo certo, seja lá por que fonte for, e eu mesmo vou dizer para vocês também, está tudo certo em determinada medida, de forma relativa, né? ou de forma absoluta sobre o final absoluto, ok? Mas no momento, né? A cada momento estamos no aqui e agora e você tem alguns parâmetros pelo qual você pode avaliar suas escolhas, né? E essa questão do certo e do errado, ela tem a ver com aquilo que você leva dentro de você, que nós vamos também comentar como é que você chega a ter isso dentro de você. E elas são muito mais importantes, absolutamente, absurdamente mais importantes para avaliar o seu interno, as suas escolhas e as suas decisões, do que para fazer julgamento de qualquer terceiro, de qualquer outro, de qualquer coisa, ok? Se você, que provavelmente os nossos seguidores aqui no canal são pessoas já com uma tendência de estudar, de acompanhar, de seguir pessoas já mais ou menos iluminadas, que procuram transmitir coisas positivas, são pessoas que leem, né? Que leem um Osho, que leem um Eckhart Tolle, que leem o Tom Campbell, e que lê um Caibalion, né? Que ouve uma professora Lúcia Helena Galvão, né? São pessoas que estão buscando autoconhecimento, estão buscando despertar, estão buscando expansão da consciência. Então, o autoconhecimento, expansão da consciência, ela está sendo mais consciente sobre si mesmo e sobre as percepções que tem e, portanto, mais consciente do ambiente externo, né? Mais despertas, mais presentes. Né? Isso é expansão da consciência. Isso é o que a gente está fazendo sempre aqui, é com o que a gente trabalha, é o nosso objetivo, ajudar você a trilhar com suporte, com sugestões, com discussões, a trilhar um caminho de autoconhecimento, de esclarecimento, de expansão da sua consciência, de iluminação. Para quê? Para que tudo isso? Para melhorar a sua qualidade de vida. Se não fosse para isso, não teria nenhum sentido, né? Estiver fazendo alguma coisa aqui apenas para vender alguma coisa para você, isso não é um objetivo digno, pelo menos para mim, e eu não me sentiria bem e não estaria aqui falando. E eu estou, além do mais, pondo a minha fé, a minha experiência, a minha validação naquilo que eu já pude experimentar, né, das minhas próprias ideias e das ideias do Tom Campbell, que estão alinhados com o que parece ser verdade até onde eu posso verificar. Isso não quer dizer que é para você acreditar em nada que ele diz, nem acreditar em nada que eu digo. Como sempre falamos aqui, não acredite em nada. Veja se faz sentido para você, se ressoa com a sua verdade interior que você já carrega, pelas experiências que você já teve.
Se não fizer, guarda como possibilidade de mente aberta, mas aguardando comprovação por experimentação direta própria, até que as suas informações e os seus dados falem positivamente sobre isso, ok? Então vamos lá. E mais, em alerta, né? Essa questão do certo e errado, ela é constantemente crítica e crucial para você, né? Por questão de se você vier a compreender as regras do jogo, né? My Big Toe está falando sobre as regras do jogo. Qual é o jogo interno que nós estamos jogando, qual é o jogo externo nesta realidade e qual é o jogo mais externo na realidade maior, né, em que todos estamos. Somos seres multidimensionais, somos consciência. A consciência está em todas as realidades, está conectada com a fonte, é do mesmo material, não se separa. Então nós estamos jogando, percebendo ou não, em vários cenários. É claro que majoritariamente conectados através do avatar, neste cenário aqui. Se você não entender essa terminologia que eu estou usando, né, peço que você dê uma olhada nas postagens, se você entrou recente aqui, veja outros vídeos, né, se quiser, tiver maior curiosidade, veja My Big Toe, baixe o nosso e-book no site, para entender melhor do que eu estou falando aqui. Eu estou falando do ponto de vista sempre de My Big Toe, que eu reforço, minha experiência vai nessa direção que o Tom apresenta. O que nós somos é a consciência. Tá? E consciência é fundamental, nós somos uma parte da fonte. A fonte é uma consciência que começou vazia e com potencial, similar ao que algumas filosofias falam, uma que eu reporto com muita seriedade que trata isso, é o Tao. Né? O Tao tem um mito da criação, chama de mito porque ninguém estava lá para ver. Né? Então eles chegaram a essas ideias e elas são lembram muito My Big Toe, lembram muito física. Então, existia esse vazio com potencial inicial, que chamavam de Wuji, né, que depois criou as duas coisas, que é o Yin e Yang, o 0 e 1, né, mais 1, menos 1, é o digital, né, e com as combinações múltiplas de valores, né, e intensidades, aí, vai se criando todo o resto da realidade. Então, My Big Toe passa por aí também. A consciência fundamental cria tudo com informação. Física quântica é evidência da física digital. A física digital, que é My Big Toe, só que baseada em consciência, ela diz que a criação de tudo é criado através da informação. Do mesmo jeito que a gente cria imagem na tela aqui do celular. Vai zeros e uns pela torre, você recebe aí, sai do meu celular, chega no seu e constrói a minha imagem aí para você. E vice-versa, quando eu estou comentando com outra, fazendo uma interação, uma live aqui, eu recebo também o sinal do outro. Assim como vejo que tem agora X pessoas conectadas, que estão aí participando, ou que escrevem mensagens e assim por diante. Bom, isso é uma interação digital. Vai informação, zeros e uns, é decodificada lá, vem informações, zeros e uns, e é decodificada aqui. A consciência funciona da mesma forma, com informação. Então, a física quântica descobriu que tudo é informação. Não existe partícula, existe informação. Possibilidades e probabilidades, né, sobre as propriedades das partículas. É só informação, é só zeros e uns. Ninguém encontrou material algum até hoje, ok? Encontraram informação estatística, possibilidades, zeros e uns. Tá? Então, isso comprova, por um lado, evidencia, se não comprova, né? Porque hoje em dia não se fala mais em prova, se fala em evidência, apontando que a realidade é informacional. Se a realidade é informacional, ela funciona como um programa de computador. O computador tem zeros e uns que estão sendo trabalhados ali, com determinados padrões, codificações, decodificações, que vai gerando as coisas. Por exemplo, imagem na tela do celular, do computador, da TV, né? Tudo funciona com base digital. E a consciência também. Ela compõe as ideias, os pensamentos, as imagens, os sons, os sentimentos, as sensações, tudo a partir de informação digital, ok? Isso não quer dizer que as coisas são menos reais, né? Na verdade elas são tão reais quanto, só estamos falando sobre o método construtivo. A realidade não é construída de partículas de matéria, é construída a partir de partículas de informação. Isso quer dizer que ela é o quê? Renderizada. Então a imagem é criada com base naquela informação, como se fosse algo material, ok? Mas a sua experiência e a minha é tão real quanto possível ser. Então nós somos consciência experimentando isto aqui através de uns avatares digitais, né? Trocando informações avatar para avatar, mas no fundo são aquelas consciências que estão
pilotando como aqueles jogos interativos via internet, onde milhares de pessoas participam, ok? Então, isto é importante saber, porque você sabendo onde está pisando, é que nós vamos chegar a algumas das conclusões sobre essa questão de certo e errado. Então, o que nós somos? Consciência. O que a consciência faz? A consciência evolui, ela cresce, ela se desenvolve. Começa zerada e chega a ser tão potente para criar um multiverso de realidades como este e se dividir em seres suficientes para participar em todos esses universos que ela cria, né? Criando oportunidades para que cada ser individual evolua também do caos, da direção do caos para a direção do amor, da confusão para a ordem. Essa é a direção do crescimento, da alta entropia para baixa entropia. O tom é físico, entropia é uma medida da confusão. Então, caos e confusão é alta entropia, amor e ordem e cuidado, né, e baixo egoísmo é baixa entropia. Então são coisas equivalentes, tá? Então, explicado isso, a evolução ocorre, né, quando a consciência começou, ela começou vazia, não tinha nada. E começou a flutuar um monte de zeros e uns ali, até fazer combinações, começar a fazer sentido das combinações, e foi evoluindo, criou o tempo, criou os seres, como nós, partes da consciência, ainda mergulhados nessa rede de consciência fundamental, e depois criou realidades como a nossa, que são laboratórios de aprendizado, escolas de aprendizado acelerado para a evolução da consciência. Bom, começa por aí. Tem gente que acha que consciência não evolui. Se fala todo tipo de coisa, ok? Então, o Tom foi lá e pesquisou milhares de vezes. Ele entrou e saiu desta realidade, daquela, da mais profunda da outra, buscou evidências, tirou conclusões, usando método científico, experimentando com a consciência. Bom, e ele chegou a algumas conclusões. E a gente percebe que o que ele fala faz sentido pelo que a gente constata aqui na realidade, ok? Começa que você, mesmo que pensasse que fosse um cérebro material, imagine que você está reconstruindo toda a realidade lá dentro, na caixa escura da cabeça. Porque os olhos não são dois furinhos na cabeça, né? Os olhos transformam luz, suposta, que já é informação, em informação elétrica, que segue supostamente pelos conduítes biológicos virtuais, até determinado ponto do cérebro, e lá dentro, no escuro, tudo é reconstruído. Então a realidade que você vê, essa imagem que você está vendo de mim, ela é reconstruída na sua cabeça. Tá? Se você achar que só tem uma cabeça. Agora, se você achar que é uma consciência, está tudo sendo feito na sua consciência. Até a sua cabeça está sendo gerada dentro da sua consciência. É uma ficção, por assim dizer. É uma imagem renderizada. Tá? Então, de qualquer forma, o que tudo isso importa agora? Você não precisa entender tudo isso agora. Importa que você é consciência. Essa consciência que você tem agora, que está ouvindo as minhas palavras e está decifrando o conteúdo na melhor condição que você consegue decifrar pela experiência que você tem, comunicação tem esse problema, né? A gente está falando alguma coisa, né? Qualquer um de nós que fale alguma coisa está tentando comunicar algo com a melhor forma possível de comunicação que tiver, ok? E aí, vamos ser mais ou menos habilidosos nisso, com as palavras que escolhemos, mas estamos usando palavras que já não necessariamente refletem, né, aquela intenção e aquela vontade que a gente tinha. E depois a pessoa vai decodificar isso do jeito que ela quiser, com a experiência, com as crenças, com as barreiras, né? Os óculos que esta pessoa está usando têm cores da experiência dela. E vai filtrar tudo que eu estou dizendo e distorcer do jeito que quiser, percebendo ou não, ok? A sua experiência vai te levar a distorcer o que eu estou dizendo. Então, tente ouvir com a maior isenção possível e dando um grau de oportunidade para ouvir sem classificar nada. Não é para ficar pensando, ele está certo, ele está errado. Não, ouça, veja o conjunto da obra e veja se faz sentido com a tua experiência. Se fizer sentido com a tua experiência, você valida para você ou não. Ou valida partes e desvalida outras coisas, ok? Então, entendido tudo isso, vamos falar. Esse certo e errado é sobre as nossas intenções e as nossas escolhas. Não serve e não é para usar com os outros. É claro que a gente, no final do dia, pode avaliar pelo nosso parâmetro interno como é que aquela decisão do outro se compara com o que nós estamos escolhendo nós mesmos, né? E avaliar se aquilo está alinhado conosco ou desalinhado conosco. Esta é a avaliação do outro que nós podemos fazer, ok? O que não impede que a gente eventualmente tenha que fazer avaliações para fazer escolhas
que impactam os outros, interagem com os outros, e a gente vai fazer a melhor escolha que puder usando essas avaliações internas, que são as únicas que a gente tem, não temos outra. Tudo que você recebe de fora, você processa e transforma em valores internos e vai pautar suas escolhas por eles. Ou se estiver consciente. Né? Esse é outro problema. Tudo que a gente fala aqui, né, tem extensões, tem complexidades, né? Porque o fundamental para tudo, e o que a gente está pregando aqui, forma de dizer, esteja consciente, faça suas escolhas, sabendo com que está lidando e fazendo as melhores escolhas que você acreditar que sejam factíveis. Né? No final, nós vamos entender que de alguma forma não tem escolha certa e errada, né? Como o cachorrinho que a gente acabou de publicar aqui ontem, né? O cachorrinho passando pelo portão, né? Um se esfolando para passar por um buraco lá em cima do portão, e depois, nesse esforço, acabou sem querer abrindo o portão um pouco e o outro passou fácil pela lateral, ok? Então, assim, escolhas são pessoais, individuais, não é questão de certo ou errado, os dois passaram, os dois atravessaram o portão. Obviamente, um que foi mais engenhoso que o outro encontrou uma saída, enquanto encontrava a sua saída, ainda abriu outra saída para o outro. E o outro, que não teve a mesma iniciativa ou engenhosidade, ficou olhando, né? Ou a mesma ansiedade, ficou olhando e viu uma oportunidade pelo esforço do outro e encontrou outro caminho. Então, os dois encontraram os caminhos, os dois chegaram lá. O outro sofreu mais, o primeiro, né? Se ralou lá, se esticou, se contorceu, foi apertado, passou no meio dos metais. Estou, né, exagerando e dourando a pílula aqui, mas vocês entendem que as coisas que você faz e escolhe, elas podem ser mais doloridas ou menos doloridas. O processo é individual, pessoal e depende da escolha. Né? Então, um cachorro teve um caminho mais difícil, o outro acabou tendo um caminho mais fácil, e não precisa discutir aqui que foi com a ajuda do outro, a gente sabe disso, né? São várias conclusões possíveis ali, mas a questão é a escolha. O primeiro escolheu ir na frente e fazer o esforço, o segundo escolheu ficar olhando e esperar, ok? Então são duas escolhas diferentes para cada um, ok? Os dois tiveram êxito e os dois saíram, ponto. Esse é o final da história. Só que uma saída foi com mais sofrimento do que a outra. Vocês perceberam isso? Basta olhar a cena do cachorrinho lá, tá lá, 2, 3 postagens para trás, e é isso. De forma simplificada, fizeram escolhas diferentes, um foi na frente, o outro resolveu esperar, e um teve um caminho um pouco mais fácil e o outro mais difícil. Não é porque escolheu ir na frente ou escolheu esperar, nada disso. São caminhos diferentes, ponto, ok? É isso que eu quero trazer à tona. Então, tudo na nossa vida é feito de escolhas. Essa é a forma que a escola funciona. Tudo que eu falo aqui é sobre regras do jogo. Então, uma das regras do jogo, das muitas que nós estamos discutindo aqui, né, é a questão de escolhas. Escolhas são livres. Perfeito. Você pode achar que não, mas são. Você não escolhe qualquer coisa. Você tem liberdade para escolher entre aquilo que está disponível para você. Isso já é alvo de outra discussão e outros vídeos, inclusive conjuntos com outras pessoas aqui, ok? Então, a escolha é sua. A cada momento tem algumas coisas disponíveis que é fruto de todas as escolhas que você fez antes e te trouxeram até aqui. Né? Você não é vítima de ninguém. Você escolheu ou aceitou as escolhas que os outros fizeram calado, né? E chegou até aqui. Então, todas as escolhas, seja lá do que for, de escolher ou de não escolher e de aceitar ou não aceitar o que os outros empurraram ou não empurraram para você, foi você que fez. Então, o outro não tem nada a ver com isso. Ele pode até tentar não empurrar você, mas a escolha é sua. Lamento. A hora que você aceitou a conversa e aceitou, não estou dizendo que era ruim, supondo que podia ser melhor ou pior, né? Mas você aceitou, a escolha é sua. Então, todas as escolhas que fizemos são nossas, não são de mais ninguém. Mesmo que a gente tenha se deixado influenciar, mesmo que a gente tenha andado inconsciente, porque se nós estamos inconscientes é porque não fizemos o nosso esforço para despertar. Não percebemos isso como oportunidade, não escolhemos, então continuamos andando, caminhando de forma dura, sofrida e batendo cabeça, né? E escolhemos esse caminho. Quem está batendo a cabeça escolheu esse caminho, ok? Escolheu vir para cá, escolheu andar num determinado caminho, escolheu bater cabeça, né? Por ter escolhido ficar inconsciente e não ter optado por ampliar a sua consciência, né? E porque cada um está no nível de qualidade que pode estar. Então, outra coisa, outra regra do jogo, cada um vem para cá para começar a jogar
começa o jogo, a consciência entra no jogo pelo nascimento do personagem e sai do jogo pela morte do personagem. Então é entrada e saída. Morte é um nome trágico para saída. O nome da entrada é mais bonito, é nascimento. E o da saída é mais feio, é morte. Né? Então é entrada e saída. Então você entrou no jogo, está participando, pilotando o boneco e saindo. Então você não morre. Então isso é uma das coisas, ok? Então assim, no pior dos casos, vamos dizer que deu uma merda federal aqui, e que o Putin aperte o botão de um lado e que os iluminados Putin e os iluminados Biden apertem os botões dos seus respectivos lados e acabe com essa bigorna aqui. Tá? Então, assim, no pior dos casos, acabou esse cenário, estragamos o joguinho aqui. Né? Mas nós, consciência, vamos acabar indo para outros jogos. Mas se não levarmos algum aprendizado disso, vamos borrar, para não usar uma palavra pior, o outro jogo, porque nós vamos levar daqui a qualidade de ser que desenvolvemos. Se não aprendemos nada com isso, eu às vezes insisto numa postagem que é essa da máquina do tempo, onde o sujeito volta e mata o Hitler lá atrás. Aí quando ele sai da máquina, volta para o futuro de novo e fala: matei, consegui, matei Hitler. Aí o neguinho da sala fala assim: mas quem é esse? Bom, se ele matou, o cara não existiu e não é nem conhecido e acabou-se. Foi-se o evento e foi-se o aprendizado, ok? Talvez tenha gerado até eventos piores depois, porque o aprendizado não ocorreu em determinado momento, talvez depois tenha sido um aprendizado mais difícil. Então, assim, quando a gente tenta apagar o passado, né, as escolhas que a gente fez, todas tiveram consequências, né, que nós gostamos ou desgostamos, mas aprendemos algo. E se desperdiçarmos o aprendizado, babau, como é que você vai fazer escolhas melhores se você joga os seus aprendizados fora? Né? Quando eu costumo dizer aqui, você pega, se lasca espremendo uma dúzia de laranja para fazer um suco para a família, né? Aí você pega a jarra, joga o suco fora e distribui as cascas para todo mundo mastigar. Né? Isso equivale a ter uma experiência não aproveitada. Se você não aproveitou para tirar o suco e aproveitar o suco, você vai ficar com as cascas só. Né? Então assim, sofreu e não adiantou nada. Né? Teve a experiência, porque muitas vezes elas são sofridas, e você jogou fora, não aprendeu, não cresceu. O que vai acontecer? Vai ser castigado? Não. Né? Vai ter outras experiências iguais ou piores até aprender. Iguais ou piores eu quero dizer, né? Em grau de impacto, né? Em vários tipos de graus de impacto e situações que te ajudem a crescer com aquela situação até que você vislumbre a saída daquela situação, que nem os cachorrinhos vislumbraram a travessia do portão, ok? Então é isso aí. Então ninguém está aqui forçado, ninguém é prisioneiro, não somos lixo de outro planeta, somos consciência. Consciência é uma só. Não, regras do jogo tem aos montes, né? Consciência é consciência. Consciência não tem cor, não tem sexo, não tem preferência, vamos dizer assim, né? Não tem distinções pela quais você possa discriminá-la e tentar prejudicá-la. Ah, você é uma consciência. Eu sou uma consciência e você é uma consciência e todos somos iguais. Né? Não existe dia da consciência X ou dia da consciência Y. Somos todos consciência. Se estivéssemos nos tratando com amor a todos, não precisávamos deste dia ou daquele dia para nos tratar melhor. Precisávamos. Se tivéssemos respeito pelo outro, sabendo que o outro é uma consciência igualzinho a mim, que é quase como se fosse eu, só não é porque tem uma experiência diferente, né? A única coisa que nos diferencia são as experiências diferentes. As experiências que vivenciamos nesta vida e em todas as outras. E os aprendizados que fizemos de tudo isso. É a nossa única diferença. E não dá nem para comparar, porque é interna. Tá? Você pode perceber que o outro está sofrendo ou cometendo alguma barbaridade, comparando com o seu valor interno que você desenvolveu. Então, vamos lá. Escolha certos e errados. Tudo isso que eu estou trazendo está caminhando para chegarmos aí irmos, né, extraindo algumas conclusões. Extraia você as conclusões. Né? Eu estou tentando trazer elementos para que você possa pensar, observar e extrair suas conclusões. Né? Posso até sumarizar alguma coisa, mas, de novo, não confie em mim. Tá? Pense por você mesmo e veja se o que eu estou dizendo está fazendo sentido para você. Ok? Então, voltando lá. Esse vídeo começamos com a intenção de falar sobre certo e errado, só que exige certa profundidade, tá ok? Então assim, eu chegar aqui e dizer para você que está tudo certo, faz todo sentido e não faz sentido nenhum se você não entender o contexto, ok? Então,
Tá tudo certo no sentido de que isto é uma escola, tá? Então estamos falando de regras do jogo de novo. Vamos voltar lá. Se isso é uma escola, o objetivo aqui é uma escola positiva tentando disponibilizar oportunidades de crescimento para você. Ponto. É só isso que isto é, ok? Então, é claro que na escola você pode se divertir ou se martirizar, ok? Escolha sua. Mas divertir enquanto aprende, pegar gosto no jogo e evoluir, crescer ou ir rangendo e reclamando e sendo arrastado, né? Mas assim, você tem escolhas potenciais para fazer na interação com os outros, né? Nós temos o tempo todo escolhas, e as escolhas, a gente escolhe o que está entre o que está disponível agora, que fruto do que a gente fez até agora, do que a gente aprendeu, chegou nesse momento, temos algumas escolhas. E aí escolhemos, e se continuar escolhendo igual, vamos continuar colhendo igual, né? Porque outras oportunidades similares vão aparecer para que a gente aprenda finalmente e escolha, eventualmente, e possa desfrutar de outros tipos de aprendizado que não ficar repetindo o mesmo. E a responsabilidade das escolhas é nossa, então nós temos a liberdade de escolher, mas as consequências elas vão pela regra do jogo, né? Por exemplo, se eu escolher fulano ou beltrano, né, vou ter mais ou menos sofrimento, vou ter mais ou menos liberdade, né? Vou gostar mais ou menos do que o cara fala, né? Por exemplo, porque essa é uma escolha óbvia que está por aí e que vai impactar para os próximos anos das nossas vidas, como algumas têm impactado em outros locais aí que a gente pode ver. A gente sempre pode aprender, isso é outra regra do jogo, com a batida de cabeça própria ou com a batida de cabeça dos outros. Isso vale no individual e vale no coletivo. O que outros países estão fazendo? O que eles escolheram com as escolhas que fizeram? Ok? Então são exemplos de escolha. Então agora, o que eu quero dizer aqui, isso pouco importa. O que importa é que toda escolha é nossa, né? Aquela que está disponível, eu vou escolher entre elas, gostando ou não das opções que eu percebo, né? Eu vou escolher, tenho liberdade de escolher. E depois eu não tenho mais liberdade. Eu vou colher o que aquela escolha fizer para frente. Outra regra do jogo. Escolhas pessoais internas, como eu quero me sentir a respeito disso ou daquilo, se eu vou encarar positivo ou negativamente, e algumas escolhas pessoais sobre como eu vou cuidar da minha saúde, né, se eu vou me alimentar bem, se eu vou ver coisas boas, assistir filmes bons, né, assistir peças boas, ler livros bons, e como isso vai me impactar, essas escolhas são minhas. Agora, quando eu estou num ambiente, faço escolhas genéricas por aí, eu estou impactando os outros. Eu posso estar impactando o meu companheiro, a minha companheira, os meus filhos, os meus pais, os meus vizinhos, o país, né, o planeta. Nossas escolhas têm todo tipo de impacto. Está tudo interligado aqui, não tem fuga disso. Ninguém vive numa caverna sozinho, né? A escola é interativa. Como é que você vai aprender sobre amor, amor verdadeiro, crescimento em direção ao amor, vindo do caos, da confusão, do medo, do egoísmo, na direção do amor, né, se você não interagir com o outro? A nossa atitude inicial, no máximo da ignorância, é o máximo do egoísmo, é o máximo da estupidez, né? É o máximo da incoerência, da combatividade, né? Então, a gente está nesta ponta aqui, em algum momento estamos em algum ponto do caminho, não existe fim, ok? A gente sempre pode melhorar na direção do amor, sempre. Mas, né, a gente sabe o que é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro cuida do outro, é o oposto do egoísmo, é o que eu estou dizendo aqui. Medo, egoísmo, caos, confusão estão do lado. Amor verdadeiro está do outro. É nessa direção que a consciência evolui, ok? Faz sentido para você, né, que uma consciência mais evoluída seja mais amorosa e trate e se preocupe com os outros e tente ajudar e faça o seu possível e faça o seu melhor com cuidado com o outro a despeito de si mesmo? Faz sentido para você? Então assim, eu não tenho de cabeça aqui, mas eu vou dar dois exemplos bem claros aqui para nós, tá? Quer você acredite ou não na existência deles, ou, né? Isso aí, os dois acabaram virando pontos de criação de religiões. Eu não estou falando das religiões, eu estou falando dos seres que vieram trazer as mensagens, né, que costumam chamar de grandes avatares. Você pode pegar um Jesus e um Buda, né? Tirando toda o forfé e a confusão que eventualmente pintaram por cima para interesses próprios e pessoais, estas eram pessoas amorosas que se preocupavam em melhorar a qualidade de vida dos outros, trazendo um pouco de verdade e tirando as pessoas do adormecimento, né, tentando despertar estas pessoas. Então, estas são pessoas boas, tá? E você pode escolher, existem vários outros aí,
me cabe aqui. Mas, assim, olha para a mensagem, quer você goste ou não do personagem descrito aí pelas religiões, olha para as mensagens positivas que trouxeram. Por exemplo, pega um Buda, tudo é passageiro, né? Tudo absolutamente nesta vida é passageiro. Se você entende isso, você consegue imaginar quanta quantidade de sofrimento você evita, né? Compreendendo isso, você acha que este cara queria o seu bem ou não, né? E você pega o outro, né? Que falava que pregava ama ao próximo como a ti mesmo. Por quê, né? Por que amar ao próximo como a ti mesmo, o outro? Né? Ele está pregando na direção que a consciência evolui. Ele é uma consciência evoluída, ele está tentando passar para nós que isso vai ser uma vida menos dolorida se eu procurar compreender cada dia mais disso e procurar atuar dessa forma. Ok? Então, assim, são conhecimentos preciosos, são muitos, eu estou citando uma coisa de cada um aqui, né? Mas são pessoas assim iluminadas, que passaram coisas boas, que podem ou não ter sido distorcidas depois, mas você pode ir lá na fonte e salvar aquelas coisinhas boas, que aquelas coisinhas boas seguramente foram eles que falaram. Se tem outras coisas que não são tão boas, foram alguns outros que falaram depois, que podiam ou não ter razão, provavelmente não, provavelmente estavam tentando manipular as pessoas, né? Mas esses dois originais não estavam, eles estavam tentando mostrar um caminho de luz, de claridade, para você poder trilhar e ser mais consciente. Se você é mais consciente, isso é ser mais autoconsciente, é perceber mais de si, é estar pisando na realidade e estar usando isso para fazer o melhor para todos, para o ambiente, ok? E você está incluso. Se você está fazendo para o outro e para o ambiente, você vai ser beneficiado, mas você não precisa pensar egoisticamente, porque é automático o benefício. E se estamos cada dia mais todos pensando nessa direção, imagine uma sociedade onde cada um cuidasse sinceramente do outro, se preocupasse com o outro, fizesse as coisas para o bem do outro, né? Tomasse aquela escolha do que o amor faria, né? Todos nós estaríamos num lucro tremendo, estaríamos todos jogando a favor de todos, em vez de ficar nos esperneando uns contra os outros. Só que estamos no cenário que estamos, no ponto em que estamos, né? E vamos lá. Então, esse caminho, então, requer que você entenda, né, qual que é a régua. Certo e errado só faz sentido de acordo com alguma régua, ok? E a régua qual que é? De valores internos. O Tom explica que, e faz sentido, né, a consciência está desenvolvendo a qualidade de ser, a qualidade de consciência do que ela é, né, através da prática, da experimentação e da extração de vivenciação. Então, e você está andando na direção do amor. Toda a consciência, inclusive a maior, imagina se a consciência maior não estivesse andando na direção do amor, né? Que inferno que isso aqui poderia ser, além daquele que a gente mesmo faz hoje. Hoje, todo inferno que está aqui, as pessoas tentam culpar Deus, né? A pessoa é vitimista. Não, porque Deus fez isto comigo? Porque Deus fez isto conosco? Deus não fez nada, cara. Deus criou o ambiente, deu a oportunidade de vir, você escolheu vir, você escolheu o que escolheu, em conjunto ou individualmente, fez a merda que fez, me perdoem a palavra, e aí depois quer culpar Deus ainda, né? E fica esperando que ele venha resolver a coisa para você. Ele não vai, né? Por quê? Primeiro que você não está sofrendo nenhum dano real, você é consciência, né? Você pode não ter entendido ainda o que está fazendo, e mais uma hora vai entender, e a hora que começar a fazer direito, né, aquilo de acordo com os seus valores que você desenvolva, você vai passar a ter uma vida melhor e vai ajudar que todos os outros tenham uma vida melhor. Porque nós vamos deixar de ser um pé no saco para nós e um pé no saco para o outro também. Essa que é a verdade, ok? É assim, desculpem se eu estou sendo nu e cru aqui, mas às vezes assim, eu não sou o Tom Campbell. O Tom é um doce, cara. Quando ele fala, é só palavras de amor. Mas assim, eu não atingi o ponto dele. E às vezes eu acho que uma mensagem mais direta, ela pode ser um pouco mais clara. Porque tem pessoas que ficam na forma, por exemplo, dele falar, e a pessoa é muito sutil, muito delicado, muito cuidadoso, e a mensagem não passa. Então, assim, eu tento simplificar a mensagem para que ela fique o mais clara possível. Não se trata aqui de nenhuma mensagem para ameaçar ninguém. A sua vida é sua, você vai continuar fazendo o que quiser, mas eu insisto, o objetivo de estar fazendo esse bate-papo é de esclarecer as regras do jogo e o que está em jogo, as consequências, o que eu estou escolhendo, como, por quê, e a decisão é claramente sua, né?
Você vai fazer da sua vida e daquela vida, das pessoas à sua volta, o que você bem quiser. Então não precisa sair correndo porque eu estou falando isso ou aquilo. Não, a escolha é sua. Entenda, você tem livre-arbítrio. A fonte te deu livre-arbítrio, não sei o que posso tirar. Nem é o tom e nem faríamos isso, porque não faz nenhum sentido. A fonte já chegou nesse ponto de dar o livre-arbítrio porque é a única forma de crescer e de aprender. Você só aprende, infelizmente, em alguns casos, dando cabeçadas. Ou, em alguns casos, aprendendo com a cabeçada dos outros. Mas já é um passo de evolução, ok? Precisa ter dado as próprias cabeçadas para poder perceber que pode aprender com a dos outros também, ok? Então, assim, você que escolhe, fica livre. Você que escolhe. Eu estou explicando o mecanismo do jogo. E você faça as suas conclusões, veja se faz sentido e tome suas decisões, né? Então, isso para qualquer decisão do dia a dia, pelo amor de Deus, eu não estou falando de nenhuma decisão específica, né? Nós estamos, por coincidência, num momento crucial, onde muita gente está com ansiedade, com medo do futuro, né? Vai dar muita pedra no rim aí, segundo a medicina chinesa, porque a gente vê que tem muita gente, né, na dúvida, muito mais do que a gente eventualmente imaginava, com dificuldade para escolher um caminho que parece mais certo ou menos certo, e que pareceria simples a decisão, né? Às vezes eu fico... Né? Eu espero que em 2000 anos, né, as pessoas tenham aprendido a escolher melhor, né? Há 2000 anos atrás escolheram Barrabás. Então, assim, é muito triste você ver, a gente perdeu. Faz parte, né? Tá tudo certo. Como alguém disse, né? Tá tudo certo. Porque se fosse lá e mudasse a história e alguém fosse lá, tirasse o Cristo dali e não deixasse acontecer aquilo, não teríamos tido a oportunidade de aprender, né? O que eu estou querendo dizer é, né? Vamos ver, quer você acredite nessa história ou não, pouco importa, mas assim, é uma metáfora também, né? E ela é útil para aprendermos, né? Aprendemos algo com a escolha ou não? Então, a conclusão é sua. Eu, honestamente, fico chateado se a gente não tiver aprendido, né? 2000 anos é um tempo longo, já deu para aprender, mas vai ser o que tiver que ser, quer eu goste, quer eu não goste, ok? Então, fique tranquilo com isso. A questão é essa, certo e errado. Então, qual é a régua? É a sua régua interior, do nível de qualidade que você desenvolveu até aqui. Então, quando a gente tem um determinado nível de qualidade, por exemplo, eu respeito a vida, eu não aceitaria matar ninguém, salvo numa situação de defesa de família e coisa e tal, né? Mas assim, eu normalmente não sairia por aí matando ninguém. Tem gente que sai, né? Infelizmente. E aí a gente avalia e fala, puta merda, como é que pode o cara, desculpe aí, hein? Mas como é que pode o cara fazer uma coisa dessa? Que coisa, não sei o quê. Cara, ele está fazendo o melhor que ele pode. Ele está fazendo o melhor que ele pode. Com a qualidade de consciência que ele conseguiu evoluir até aqui. Que infelizmente só permite que ele faça isso. É triste. Você prefere estar na sua qualidade de consciência, é sempre uma avaliação que eu faço. Eu prefiro estar na minha ponta, correndo o risco de ser assaltado e levar um tiro, do que estar na ponta do outro, que só entende aquele caminho como opção, né, de violência para fazer o que quer que ele se acha certo. Né? Ele está achando que ele está certo. Se ele achasse que ele estava errado, ele não fazia. E não importa o que ele está comparando com o que a maioria acha, a sociedade, a religião ou a lei. Ele acha, é o interno dele, é um sujeito sem condicionamentos. Ele vai pela lei dele, ponto. Né? Agora, você vai pela sua. Então, você mataria gratuitamente? Talvez não. Então, vamos partir desse pressuposto. Então, uma pessoa, nesse sentido, ela avançou mais na direção do amor, na direção da ordem. Está menos no caos, menos no medo, menos na ignorância, menos no ego. Né? E uma pessoa que mata à torta e à direito, ou de vez em quando, não importa, ela está numa condição pior de evolução. O que ela conseguiu evoluir é aquilo, aquela decisão que dá conta dela fazer. Então, de acordo com a regra dela interna, ela está certa, que se dane todo mundo. É egoísmo máximo, não estou nem aí. É a regra dela. É o que ela chegou. Né? Você chegou a uma coisa maior, você acredita que chegou, tome decisões de acordo, né, com aquela régua. Então, para você, o certo é isso. Ok? Agora, para o sistema, no final, é o seguinte, qualquer decisão que seja tomada por qualquer ator, ela não vai sofrer recompensas e nem castigos. Né? Ela vai gerar aquelas situações e a pessoa vai ter oportunidade. O que mata vai ter oportunidade de se arrepender disso, aprender que a vida é um valor e chegar a desenvolver. E o que morre ajudou o outro, né? E vai ter alguma outra coisa para aprender com a situação específica qual seja, mas ninguém morreu e ninguém matou. Né?
entrou no cenário, fez isso. Isso é outra coisa, né? Essa realidade é real. Porque tem um monte de gente que chega e fala, não, é um sonho, é uma ilusão, é maia, não, é um erro né, um erro que você cometeu, né, pecado original, lá na fonte, você se separou de não sei o quê. Não é que esteja errada essa interpretação completamente. É uma interpretação, é um ponto de vista. Mas veja, você é consciência. Tudo que você está percebendo no ambiente está servindo para você de alguma forma. Você tem oportunidade de aprender, de crescer, ou de desperdiçar, de fazer o suco e jogar o suco fora e comer a casca, ou de tomar o suco e jogar a casca fora, ou talvez transformá-la em fertilizante natural, né? Tem um monte de opções aí. Agora, a escolha é sua, a opção é sua, né? De aprender, de crescer ou não, e de usar esse crescimento para melhorar a sua qualidade de vida, para refinar a qualidade das suas experiências, ou de continuar tendo experiências brutas, tá? Então isso é que é a questão do certo e errado. Então, agora, do ponto de vista do caos e da confusão, não existe certo e errado nenhum, né? E agora, do ponto de vista do amor verdadeiro, né, se a gente se preocupa e cuida do outro, é claro que para quem está, quanto mais próximo disso, melhor, né? Quem ama de verdade, quer um bem do outro. Então, quer a liberdade do outro, e a sua liberdade é consequência, né, também desse raciocínio, porque você quer que todos sejam livres, mas você não está querendo forçar o outro. Isso é amor verdadeiro. Você quer que o outro explore o melhor da sua experiência, extraia o melhor dela e que você também tenha essa oportunidade, mas você não vai fazer isso à custa do outro, porque você não é egoísta. Então esse é o amor verdadeiro ideal, ok? Não é nenhum crime não estar no amor verdadeiro ideal, nenhum de nós está. Alguns estão mais próximos, alguns estão mais distantes, estão no seu caminho de crescimento, de expansão da consciência, ok? Na direção do amor. Então, como não existe certo e errado, assim, do ponto de vista da ilusão, da realidade virtual, né? Assim, não é um certo e errado final, né? Por pior que alguém tenha feito alguma coisa, até tirado a vida de alguém, ninguém teve a vida tirada. Você encurtou a vida do personagem, o ser que você continua existindo, e todos vão continuar, é como uma grande peça de teatro. Então, estamos todos ali na peça representando, né, papéis, e no final da peça vai encerrar o ato final e vai sair todo mundo e vai tomar uma cerveja no bar em conjunto, né? E aí a gente volta, né, para outro dia, vamos dizer que essa peça tivesse continuação, né, ou que fosse mudando de uma peça para outra, a gente começa outra peça em outra vida, mas assim, só para ter essa associação, né? Numa peça, se um ator é morto e se o outro mata, nenhum vai sair dali, vai ser preso ou vai ser enterrado, porque os atores não morreram, eles estão vivos, ok? Então é essa que é a questão. Agora, todas as ideias, como voltando ao exemplo do cachorro, então assim, bom, gente, não sei, a essa altura eu acredito que vocês já possam ter entendido que essas questões fundamentais, porque tem gente que não entende por que autoconhecimento é importante e por que essas questões fundamentais são importantes. Então tem muita gente, por exemplo, que vai ver a professora Lúcia Helena Galvão, que é fantástica, que passa um conhecimento fantástico, mas muitos que vão achar que aquilo é a perda de tempo. Para que eu vou fazer com isso? Nós estamos falando, quando ela está falando lá, ela está tentando fazer com que você entenda melhor as regras do jogo, né, e é o que nós estamos fazendo aqui também. E como é que você vai entender o jogo se você não sabe o que nós fazemos aqui? O que é que estamos fazendo aqui? Como é que você vai ter alguma régua para medir qualquer coisa, em qualquer decisão que você toma, se você não sabe o que está fazendo aqui? Você sabe o que está fazendo aqui? Essa é a questão, né? Você já entendeu, né? É porventura talvez pelo menos isso que você está tentando fazer aqui quando está acompanhando essas postagens, esses vídeos, né? O que é que você está fazendo aqui? Pergunte a você mesmo. Eu não tenho direito nem a intenção de perguntar para você. Eu estou perguntando para mim o que é que eu estou fazendo aqui e sugerindo que você pergunte para você, né? Você tem noção? Se você não tem noção, então qualquer direção serve. É que nem barco. Você sai com o barco à vela e tem vento numa direção. Tá bom? Tá bom. Se você não tem nenhuma intenção de chegar a lugar nenhum, qualquer vento serve. Ok? O que estamos fazendo aqui depende também de entender quem somos nós, né? O que somos nós. Você é o fulano de tal, eu sou o Mário Jorge, RG tal, que mora no lugar tal, que tem CPF tal. Cara,
eu sou esse corpo com essa cara. Não, não sou nada disso, eu sou consciência, isso aqui é um avatar, é uma história, uma peça de teatro, né? Eu sou o que está pilotando isso, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para ter uma experiência, interagir com vocês e aprender a amar mais vocês. Não é aprender a ser mais egoísta, é isso que eu estou fazendo aqui. O que é aqui? É uma escola. Então são 3 perguntas mínimas, básicas. O que você está fazendo aqui? Quem você é? E onde é esse aqui que você está? Ok? Então isso aqui é uma escola de aprendizado. É uma escola de aprendizado. Você é consciência, né? Nós viemos aqui, é um fast track, uma pista rápida para a evolução da consciência, pela oportunidade de interação, né? E por ter regras de jogo relativamente rígidas que dão a impressão de ser uma realidade material, onde tem causa e consequência, né? Não tem recompensa nem castigo, é causa e consequência. Você faz a escolha livre, e aí você agarra e carrega as consequências da escolha que você fez. É assim que funciona. Já percebeu a relação disso com a sua realidade? Tem algo na sua realidade que você percebe que tá para fazer escolha ou já fez e que você escolheu, se sentiu livre para escolher e depois se sentiu preso com a consequência? Muita gente reclama e fala que isso não é livre-arbítrio. Claro que não, né? Do jeito que você está pensando, não é. Livre-arbítrio não é ter livre consequência. Livre-arbítrio é ter livre escolha. Aí você escolhe e você fica amarrado com as consequências. E por isso que muita gente adota a posição do vitimista, né? É vítima das consequências. Foi Deus, foi o diabo, foi a mãe, foi o pai. Cara, supera. Você já tem mais de 20 anos? Já. Então você já tem condição de superar, seja lá o que for que você acha que foi imposto pelos outros. A vida agora é sua. Faça ela diferente do que os outros tentaram fazer, moldar você. Você escolhe. Você pode procurar ajuda ou não, fazer isso por você mesmo, e passar a fazer as escolhas por você mesmo, baseado em experiência direta, do que baseado nas crenças, né, muitas vezes sem qualquer fundamento, que os pais receberam dos avós, dos bisavós, dos trisavós, dos tataravós, que vai até o Egito, que vai até a caverna. Imagina que quanta coisa boa é passada para frente. Você vai carregar isso para sempre? Então você é adulto, faça suas escolhas, analise as possíveis consequências, use, desenvolva a sua intuição para fazer escolhas melhores, porque às vezes a gente tem só o passado para olhar para trás e às vezes o passado não é uma boa medida do futuro, né? Tem coisa que é, né? Você não vai sair na rua, deixar seus filhos e sua esposa ou seu marido em casa, fecha, sai com a chave. Primeiro bandido que você cruza na rua, você dá a chave para ele. Olha, a casa é aquela ali, fica à vontade, tá? Ninguém faz isso, desculpa. Alguém faz isso? Bom, então, é o seguinte, então você não quer o mal das pessoas, você quer o bem das pessoas, né? Dificilmente alguém quer o mal das pessoas. Às vezes a pessoa pode ser egoísta ao ponto de querer mais o seu bem do que o de qualquer outro, tá? Mesmo assim, se em princípio ela puder e fazer o que ela quer e conseguir o que ela quer sem prejudicar os outros, talvez ela opte por isso, mas não é a primeira, né? A pessoa mais evoluída, mais consciente, mais atenta, ela tem essa consciência do meio ambiente, do planeta, do país, né, da cidade, dos vizinhos, né? Ela vai tentar fazer as melhores escolhas de acordo com o que ela puder prever ou intuir, ok? Então é o que se pede. Aí nesse aspecto, existe escolha completamente errada e completamente certa? É que nem aquela história do cachorrinho. As consequências vão ser, aquele cachorrinho podia ter ficado entalado, podia ter quebrado a espinha, né? Vamos dizer, o pior caso, vamos dizer que aquele buraquinho tivesse algum espeto, alguma coisa para impedir pessoas passassem e ele podia se machucar seriamente ali, né? Na postagem do cachorrinho. São 2 cachorrinhos escolhendo 2 caminhos diferentes, que serve de metáfora para a gente. Então, as escolhas podem ser mais dolorosas, as consequências, ou menos dolorosas. Não é a escolha. A escolha ela pode ser mais difícil ou menos, né? A gente pode hesitar mais ou menos, pensar mais ou menos, intuir mais ou menos, mas faz a escolha. Mas depois vai ter que carregar as consequências. Vamos ter que carregar as consequências de 100% das escolhas que fazemos. Não tem fuga. Pode ter um pouco de sorte aqui ou ali, né? Mas no final do dia não tem fuga. É porque é o sistema do jogo. Então a gente sofre as consequências. Não é castigo nem recompensa. É consequência. As consequências fazem parte da regra do jogo. A escolha é livre. Quanto mais conscientes fizermos a escolha pelo caminho que acreditamos ser o mais amoroso, o melhor, né? O mais verdadeiro. E como é que a gente avalia essas escolhas?
pelo seu parâmetro interno, pela sua bússola dos seus valores, a qualidade de ser que você já evoluiu até aqui. Tá? Então, você cresceu, veio do caos completo, onde você era um ser violento, né, que atacava os outros à dentada, provavelmente, né, em outros animais e outros seres, inimigos, né, ou amigos, sei lá, e viemos evoluindo de um ponto animalesco para chegar no ponto em que estamos, que se supõe ser um pouco mais evoluído, e é, para a maioria, ou para boa parte de nós, não sei se é a maioria, mas acho que a maioria é melhor do que as coisas eram na época da caverna. Né? Agora, se isso é bom o suficiente ou não, é outra história, ok? Então, estamos num ponto de fazer as nossas escolhas de forma mais consciente. A propriedade mais importante para fazer uma escolha é estar consciente. Estar consciente das opções que você tem, das possíveis consequências, das suas intuições e fazer, pumba, olha, porque eu estou buscando, por exemplo, a decisão mais amorosa, a que vai dar mais liberdade, né? Eu posso escolher os valores, né, de acordo com aquele conjunto de valores que eu tenho, comparo as possibilidades. Olha, essa escolha do fulano vai ser assim, assim, assado, esta pessoa tem esse valor, parece com o meu, a escolha que ela está propondo aqui parece boa, a outro parece ou não parece, é menos alinhada. Você veja as coisas que você tem para escolher no seu dia a dia, a qualquer momento, faça suas escolhas o melhor que você puder. E depois, viva as suas escolhas, né? Conviva com os outros, né? E extraia os melhores aprendizados que você puder. Seja lá qual for a escolha que você fizer, vai ter aprendizados. Né? Pode ter consequências imediatas melhores ou piores, pode ter consequências imediatas de mais liberdade ou menos liberdade, ok? Agora, o mais importante de tudo isso é o que você vai fazer com isso depois. Extrair as melhores conclusões, aprendizados daquilo. Só que isso podem ser caminhos mais doloridos ou menos doloridos. E vamos falar a verdade aqui, né? Será que o povo alemão, quando estava namorando com o nazismo do Hitler, estava pensando bem, estava consciente, escolheu aquilo com clareza? Né? Para dar um exemplo, porque quer tenham escolhido ou não, com clareza ou sem, a maioria abraçou aquilo, se deixou enrolar pela conversa fiada dos fulano, ele levou-os por aquele caminho, fez muita gente sofrer, todo mundo sofreu, em todos os outros países, né? Porque o planeta é redondo, estamos todos aqui. E nós perdemos muitas pessoas na guerra também, mandamos uma quantidade de homens para lá, foram lutar na Itália, né? Então olha a merda, até no Brasil espirrou alguma coisa. Claro que a inflação, problema e tudo mais, né? Mas assim, fora isso, são escolhas terríveis que as pessoas têm que conviver. E o mínimo que você tem que fazer é aprender com aquilo e não esquecer e apagar o passado, né? Alguns têm a mania de querer apagar o passado, pintar o passado de dourado, como se tudo fosse a ilha da fantasia. Não é, cara. Fomos nós, seres humanos, né? Não foram os extraterrestres que escolheram por nós, fomos nós. E você está procurando um extraterrestre para escolher por nós, né? Você está querendo jogar a culpa, você está terceirizando, né? É vitimismo, né? E aí você fica esperando que, já que alguém causou isso, alguém venha e corrija. Ninguém vai corrigir nada para nós. Ou nós vamos fazer o melhor ou o pior, e nós vamos aguentar com as consequências do que seja, e ou vamos extrair aprendizado ou não do que quer que seja. Então, nesse sentido, está tudo certo. E uma hora tudo deu certo. Pode ser daqui um dia, 30 dias, um ano, daqui 1 milhão de anos, daqui 1 zilhão de anos. Quer dizer, o caminho pode ser mais longo e mais dolorido, ou mais curto e mais fácil. Eu não sei qual é o melhor caminho. Não vou dizer para você qual é o melhor caminho. Minha posição aqui é dizer para você quais são as opções, qual é o mecanismo, né, e qual é a melhor forma de escolha. Procure pessoas com bons valores para se associar. Né? Porque existe aquele velho ditado, diga-me com quem andas que eu te direi com quem és. É perfeitamente válido, cara. É impossível, né, você estar andando em determinada companhia, gostar daquilo e se dar bem com aquilo, e não se associar com atitudes similares daquelas pessoas que pensam daquela forma. Tá? Então, o que você tem que procurar para você? Pessoas que tenham valores parecidos ou melhores que os seus, que você admira e que você quer ter também e quer desenvolver. Vai naquela direção. Né? Um valor que eu considero importantíssimo, por exemplo, é honestidade, retidão, transparência. Se eu vier aqui e não falar para você as coisas da forma como eu acho, da melhor forma que eu acho, estando mais certo ou mais errado, mas é o meu melhor que eu estou tentando fazer aqui.
Então, você vai ter tranquilidade porque está sentindo firmeza no que eu estou falando. Você pode aceitar ou não, avaliar por você, escolher diferente, mas você está sentindo alguma seriedade, alguma intenção positiva, alguma honestidade da minha parte. Agora, se eu estou aqui só para te enrolar, cara, né, aí ferrou. Se você for seguir enrolador, né, lamento. Você se agrupa, as pessoas com quem você se agrupa, elas te levam por determinados caminhos, né? Aliás, me lembrei, eu fiz esses dias um comentário, só encerrando aqui, né? Eu fiz uma postagem sobre aquele seriado do Gambito da Rainha, né? Que é sobre xadrez, e a influência que aquele seriado teve nas pessoas, estatisticamente comprovada, ok? O pessoal detectou na internet um pico de pesquisa sobre xadrez, sobre livros de xadrez, compra de livros de xadrez, compra de tabuleiros, né? Como nunca, né? Porque a série era focada para o xadrez. Então, assim, tudo que a gente consome, assiste, aceita, tende a nos influenciar, porque nada está sendo posto ali gratuitamente, infelizmente. E se a gente tiver consciente, a gente até extrai o positivo. E se não tiver consciente, a gente vai induzido e faz que nem esse monte de gente que saiu comprando, né? Comprar jogo de xadrez, nesse caso, ou um livro sobre jogo de xadrez, foi a melhor consequência. Por quê? Porque isso é uma coisa positiva, não vai fazer mal a ninguém, ainda que você não precise e nunca use, né? Pelo menos não vai te fazer mal, só o dinheiro que você jogou fora com aquilo se não pretendeu usar. Mas xadrez é algo positivo para as pessoas, né? Ajuda a desenvolver a mente, tudo bem. Agora, outro aspecto que eu vi no livro, no vídeo, e que a gente não sabe porque isso não veio à tona, aquilo é um seriado que estimula o consumo de drogas. Dá a impressão que quem toma drogas vai ter algum superpoder, tá? Vai ficar com uma cabeça fantástica, vai enxergar xadrez no espaço que não está lá, entendeu? Ela via aqueles lances, aquelas coisas. Então, assim, ela já via um pouco por ela mesma quando começou a tomar determinadas drogas, né? Então ela começou a beber, tomar droga, foi por um caminho, depois para sair dele foi um sufoco. Agora, o filme enaltece aquilo, a impressão que dá é que tomar droga deu a ela algum superpoder. Então, assim, ninguém comentou a estatística se aquilo aumentou o consumo de droga. E nem tinha como ver, talvez, ok? Mas eu tenho certeza que aquilo tem esse efeito negativo para muitas pessoas que não estavam atentas para isso, nem vão perceber isso, ok? Agora, são muitos filmes, né? Aí eu comecei a olhar para trás, né? Porque eu vi aquele outro vídeo de um rapaz que explica como é que as séries e novelas influenciam a cabeça das pessoas, e eu comecei a fazer uma revisão. Aí lembrei, esse jogo do Gambito, esse do Gambito da Rainha, influenciou as pessoas a comprar tabuleiros de xadrez, mas também provavelmente influenciou pessoas a usar droga, porque era muito forte isso na mensagem do filme, tá? Aí eu parei para trás, quantos outros filmes será que faz isso? Aí comecei a olhar e falei, Lucy é um filme maravilhoso, com dois artistas maravilhosos, tanto a feminina quanto a masculina, eu não vou lembrar o nome deles agora, ela é aquela que faz a Viúva Negra, é uma artista fantástica, e o senhor, aquele senhor negro de cabelo branco, meu Deus do céu, que fez o papel de Deus em outro filme, esse cara, são dois artistas fabulosos, o filme é fantástico, muita ação, muita distração, né? Enche os olhos, mas no que se baseia o grosso do filme? Se você for sumarizar, ela tomou um monte de drogas indevidamente, uma dose absurda de uma droga nova, e aí expandiu a consciência dela, né? Explodiu, ela se transformou, se desincorporou, virou uma consciência iluminada. Então, assim, o que esse filme está induzindo você, se você estiver inconsciente? Está induzindo você a ter a sensação de que drogas fazem algum tipo de bem para você, quando na verdade a droga queima os seus neurônios mecânicos do avatar biológico e reduzem a possibilidade do seu avatar de ser consciente, acabam com a consciência. Se você está procurando expandir e ser mais consciente, não é a droga que vai resolver para você, lamento, né? Não vai. Tá? Então, e esses filmes estão fazendo isso. Aí tem outro filme que também não lembro, tem outro filme que é de droga também. O cara desenvolve uma droga lá que deixa o cara super inteligente, que vê todas as conexões. Só que o cara se vicia naquilo e acaba se queimando também. No final, ainda dá uma mensagem que deu tudo certo para ele, que ele, uma hora de tanto tomar droga, reteve o poder. Então, assim, todo filme que está tendo alguma droga, alguma pílula que você toma que te dá um superpoder, ele está te induzindo a acreditar que a droga vai resolver o teu problema. E a droga é o oposto da consciência. Consciência é consciência. Você, quanto mais limpo tiver, melhor.
As pessoas perguntam como é que o Tom Campbell fez isso, né? Como é que ele conseguiu desenvolver? Ele foi estudando milimetricamente as coisas que impactavam o grau de consciência e de percepção dele. Ele começou a trabalhar para desenvolver a consciência e começou, como cientista, a prestar atenção. Então ele verificou que o açúcar tinha um impacto terrível para ele em matéria de desempenho em experimentação com a consciência fora desta realidade. E aí o que ele fez? Eliminou o açúcar. Eliminou o açúcar, adoçante, tudo. Tá? Que não fosse coisas naturais. Frutas ele come moderadamente, né? Ao longo do dia, verduras, né? Castanhas. Né? Não come amido, porque amido vira açúcar. Né? E assim, ele eliminou várias coisas aí da alimentação dele. Cafeína, chá com cafeína, tudo que contém cafeína, todas essas coisas que contêm estimulantes ou amortecedores, álcool, né? Então eliminou da vida dele. Ele tomou a decisão e eliminou. Ele foi descobrindo o que é que incomodava e foi tirando. Aí ele ficou limpaço, né? Para transitar na realidade maior com a consciência dele, fazendo esse tipo de coisa. Agora, você vai começar você nem consegue, eu não consigo, nem qualquer um, se limpar em termos do que você come todo dia, ainda vai começar a usar drogas para expandir a sua consciência, esquece, acabou-se. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, e preste atenção no que essas coisas estão te vendendo. Esteja consciente. Só tem um remédio para tudo isso, é consciência ampliada, mais consciência. Quanto mais presente, mais atento você está, e você sabendo que existe essa intenção manipulativa por trás para vender isso ou aquilo, você, mesmo que você assista, você talvez consiga não ser influenciado. Agora, se você puder evitar e você vê que algo realmente é uma porcaria e está tentando transmitir uma mensagem ruim, como La Casa de Papel, me desculpem, é um seriado fantástico, maravilhoso, comecei a assistir, é empolgante e larguei. Por quê? Porque você começa a torcer para bandido, desculpa, né? O que é o bandido? O bandido é o cara que prejudica os outros, que abusa dos outros. É o cara mais caótico, mais pouco evoluído que existe na face da Terra e de qualquer outra terra. Né? É o mais próximo da origem, é o menos evoluído, é o mais próximo. Nem vamos falar do animal, né? Porque animal tem uns animais bem evoluídos às vezes, né? Para o patamar que eles estão. Né? Agora, às vezes é ruindade pura. Né? Então, assim, você não pode usar isso de exemplo. Né? Você não pode sair torcendo para uma coisa dessa. Não é normal. Então tem algo estranho nisso. Se você não está achando, pare, avalie, veja como que te convenceram a chegar nesse ponto e sai fora. Olha com que você alimenta a sua cabeça. Né? Do mesmo jeito que você alimenta o seu corpo, que o Tom teve que fazer um trabalho para se limpar, né? Fisiologicamente, para estar mais apto, para aumentar o grau de percepção dele, porque ele queria investir naquilo, naquele esforço de conhecimento da consciência, desenvolver uma teoria da consciência, que acabou sendo uma teoria de tudo, de aprender para poder passar algo para os outros, né? Porque ele ficou curioso com aquilo, ele é um físico. Como é que a consciência pode influenciar o mundo material? É porque a consciência é a fonte, o mundo material não é material, é de informação gerada pela consciência. Por isso que a consciência impacta a dupla fenda. Fica óbvio e ululante. Né? É por isso que eu digo que entender My Big Toe, ler e estudar, te traz liberdade, porque você começa a compreender o funcionamento da realidade. Você começa a analisar as coisas sobre aquela perspectiva e ver que as coisas fazem sentido. Ok? Mas bom, chega, falei muito mais do que eu pretendia, espero que eu tenha podido iluminar e contribuir para a sua expansão de consciência, para a sua atenção, para a sua presença e para as suas escolhas. Porque as escolhas, elas não vão acabar com você de forma alguma, não. Elas vão, qualquer escolha que você faça vai ser oportunidade de aprendizado. Né? Mas algumas vão te dar mais liberdade ou menos liberdade nas próximas escolhas, e algumas vão te dar mais suavidade no teor da sua experiência. Mas você pode fazer como os dois cachorrinhos, e um escolheu o caminho mais difícil, o outro escolheu o caminho mais fácil. O tema é, lembre-se sempre, que a decisão mais amorosa deveria ser aquela que tivesse todos em consideração. Porque a gente quer ir por um caminho, uma coisa é você escolher um caminho individual, e outra é você escolher um caminho que vai arrastar a maioria das pessoas para aquilo. Então, tome decisões conscientes, tome as melhores decisões que você puder tomar, saiba que você é responsável, seja uma decisão individual, a nível pessoal ou conjunta, nós vamos carregar as consequências das escolhas que façamos. Que sejam libertadoras, que sejam maravilhosas, que tragam muito aprendizado,
Espero ter ajudado na compreensão das regras do jogo e o que eu quero dizer com certo e errado. Então, no final, do ponto de vista supremo, de fora de toda esta realidade, consciência vai ter a oportunidade de aprender de qualquer experiência. Então, está tudo certo. Por isso que alguns dizem que está tudo certo. Não quer dizer que está certo sair matando, que está certo sair estuprando. Né? O que quer dizer é o seguinte, é que nada disso no final é final. Okay? Então, para a consciência, que não sofreu dano e que acaba sempre voltando para fora, com uma posição exterior, aquilo foi como uma peça de teatro, uma experimentação. Okay? Mas enquanto você está vivendo, você vai ter que lidar com isso. É daí que vem o aprendizado. Então, lide com cuidado com isso, lide com respeito, lide com consciência. Né? Não se importe com o que as pessoas estão dizendo, veja o que elas estão fazendo, porque isso é outra coisa. O que ela está fazendo? Está trazendo benefício? São coisas positivas? Né? É isso que precisa ser visto. Né? E não o que ela está dizendo que vai fazer. Né? Porque tem um monte de coisa que ela nem está dizendo e estão pondo na boca dela. Né? Tem alguns que estão dizendo livremente e outros que estão sendo constantemente atiradas qualquer tipo de coisa. A mídia hoje não tem o menor compromisso com a realidade. Nenhum, se é que algum dia teve. Né? Então, são sempre pontos de vista. Veja o seu, faça a sua melhor escolha, pense em você, pense na família, pense nos outros, pense no ambiente, pense no país, pense no planeta. Tome a decisão mais amorosa, a mais amorosa. E a mais amorosa é aquela que está alinhada com os seus valores, que é o tanto de amor que você conseguiu desenvolver até agora. Né? Se você valoriza honestidade, respeito, né? Veja o que você valoriza e tome as decisões mais alinhadas com seus valores e preste atenção, esteja consciente da decisão, do desenrolar e do aprendizado potencial. Extraia o máximo e cada vez tenha uma experiência mais sutil, melhorando sua qualidade de vida, sua liberdade de escolha se ampliando. Ok? Boa tarde, tudo de bom para vocês.